oficialmente, sejam muito bem-vindos à nossa aula da My Hotels. Esse encontro ele é exclusivo para donos e donas de hotéis boutique, pousadas de charme, que buscam mais leveza na gestão das suas propriedades, né? Você ter menos sobrecarga mental, menos sobrecarga emocional na gestão da sua propriedade, para que eu faço muito essas aulas e esse projeto para vocês que muitas vezes se questionam: será que vale a pena? Será que não é melhor vender? Será que não é melhor entregar para uma administradora o meu hotel, a minha pousada? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente abre um hotel ou uma pousada de alto padrão, obviamente a gente não quer viver afogado, né, com as demandas do nosso negócio. A gente abre o negócio para a gente curtir, para a gente ter orgulho, para a gente ter prazer, para ser leve, para proporcionar qualidade de vida para a gente, para a nossa família, momentos que a gente desfrute. E muitas vezes depois na prática não é bem assim que acontece, né? Então, essas aulas elas servem para isso, para ajudar vocês a trazer essa leveza na gestão com muita estrutura, né? Com muita estratégia, para que vocês consigam ter mais qualidade de vida no dia a dia, gerindo como donos, né? O hotel, a pousada de vocês. Então, vamos lá. O tema de hoje é porque, mesmo com um time bom, que eu sei que muitos de vocês têm um time bom no hotel ou na pousada de vocês, tudo ainda passa, ou muita coisa ainda passa por você. Né? Então, vamos lá. Para quem que é essa aula de hoje? É para donos de hotéis, boutique, pousadas de charme, que tem um time bom, que você consegue ver valor no time, o time é esforçado, tem boa vontade, mas você sente que ainda tudo ou quase tudo depende do seu olhar, da sua validação, da sua decisão. É para quem já treinou, já organizou, já criou os processos, e mesmo assim você vive nesse modo de validação, sempre que algo depende de alguma decisão, precisa de algum ok, né? Tentando tirar, peraí. Opa, deixa eu só tirar o som aqui. E é também para quem sente cansaço e sobrecarga, mesmo tendo uma equipe estruturada e quer destravar esse próximo passo, esse próximo nível, digamos assim, de autonomia. Né? E para quem que não é essa aula? Não é para quem quer mágica. As minhas aulas nunca são para quem quer um passo de mágica, resolver e dar autonomia para todo mundo e ter mais leveza e liberdade na gestão. Não existe isso, né? Eu não acredito nisso, é uma construção. Então, essa aula ela não é para quem quer se afastar da operação sem antes ajustar os critérios, os limites, a cadência ali da liderança, esperando que muitas vezes vocês cometem esse erro, achando que só treinar o time vai ser o suficiente. Né? Então, não é suficiente, a gente vai falar um pouquinho disso. E também não é para quem busca um atalho ali para ter autonomia, sem estar disposto a rever a sua própria postura referente ao hotel, porque eu já falei isso várias vezes aqui para vocês, o reflexo, o hotel de vocês, ou a pousada de vocês, é sempre reflexo da forma como vocês pensam, da sua mentalidade. Então, se você fica estagnado e não evolui, o seu hotel também fica estagnado e não evolui. Se você se desenvolve como dono, como líder, como empresário, como empresária, o seu hotel anda junto com você. Se você fica estagnado, o seu hotel, o seu negócio ficam estagnados junto com você. Tá? O que você vai aprender? Vocês vão aprender aqui hoje. Primeiro, vocês vão aprender como identificar se você virou realmente um gargalo aí invisível, digamos assim, do seu hotel, mesmo com um time bom. Depois a gente vai ver a diferença entre você delegar uma tarefa e você desenvolver autonomia real com essa delegação. E depois, no terceiro ponto, a gente vai ver quais decisões ou validações ainda estão presas ali em você, como é que você destrava isso com clareza, com limite, com método. E ajustes práticos para você conseguir trazer isso para a sua liderança, fazer o seu hotel funcionar com mais leveza, sem perder padrão, sem perder qualidade, sem perder
nível de atendimento, né? E por que eu escolhi falar desse tema, que eu acho que é uma dor muito comum de muitos de vocês? Porque em algum momento, muitas vezes vocês tentam meio que sumir da operação, né? E sem perceber que a equipe ela ainda usa as suas decisões, as suas validações como referência. E aí isso mantém, você fica tentando sair da operação e parece que você não consegue. Isso dá um desgaste mental muito grande, porque você tenta sair, mas é o tempo todo mandando mensagem, o tempo todo perguntando, o tempo todo validando, o tempo todo falando se você concorda, o tempo todo te pedindo opinião, e você não consegue sair dali. E essa sobrecarga mental que acaba desgastando muito, porque eu não sei quantos de vocês conseguiram, de fato, desculpa, eu tô meio resfriada, gente, eu tô meio... Mas tá tudo bem, eu só tô meio falando um pouco mais devagar. Eu não sei quantos de vocês conseguiram, de fato, descansar nesse carnaval, por exemplo. Não é porque a casa tá cheia, a operação fica mais agitada, né? Fica mais intensa, e muitas vezes isso acaba voltando para você, porque você não tem ali uma estrutura de líderes, e aqui eu estou falando para quem já tem o time de líderes, né? Mas esses líderes, eles não assumiram a posição deles de líderes. Mesmo na liderança, eles continuam dependendo de você para validar, para aprovar, para, enfim, dar um consentimento, seja do que for. E aí isso te mantém ali o tempo todo. E isso não é o problema do time, é muitas vezes da sua forma de delegação, a sua forma de dar autonomia para as pessoas. Então, esse tema, ele é muito válido porque quando você delega as tarefas, mas você não delega critérios de decisão ali, a liderança, ela até executa, mas ela continua dependendo de você ali, do seu olhar, para conseguir decidir com segurança, porque isso cria como se fosse um limite invisível. O hotel funciona, mas a autonomia, ela não anda, ela não amadurece, você tem que estar sempre ali. Vocês sentem isso, muitos de vocês? Vocês sempre têm que estar ali envolvidos de alguma forma. Vocês nunca conseguem, de fato, estar leves, né? E ter essa leveza no dia a dia. E aí você acaba, quando você faz isso sem ter critérios ali de decisão, você não traz essa clareza para o time, você vira gargalo de crescimento e de leveza dentro do seu próprio hotel. Kátia, é isso, né, Kátia? A Kátia falando, ai, que bacana, vem nos visitar. Ai, eu vou sim, Sky Blue. Eu vou muitas vezes a Campos, adoro Campos, é muito charmoso Campos, né? Muito gostoso. Então, um time forte, ele ajuda, e ele é solução para muita coisa, e se você não tem um time forte, se você não tem liderança, você não tem liberdade, você não consegue ter muita autonomia e nem muita leveza. Você precisa de um time de líderes se você quer ter mais liberdade, mais autonomia, mais leveza no seu dia a dia. Tá? Mas muitas vezes vocês têm esse time e continuam sem essa leveza e sem essa autonomia, né? Sem essa liberdade. Então é isso, um time forte, ele ajuda, mas o hotel ele só fica realmente leve quando a liderança ela aprende a decidir com critério. E isso começa pela forma como você, como dono, pensa, como você valida e como você orienta esse time. Hoje, aqui na aula, a ideia não é sugerir que vocês trabalhem mais, não é isso. Mas é fazer você liderar de um jeito que o seu hotel consiga caminhar com mais autonomia e mais tranquilidade para todo mundo. E aqui, a tranquilidade, ela não vem só para você, ela vem para o time todo. Porque se para você é incômodo também as pessoas estarem sempre te perguntando, você sempre tem que validar, para eles também é incômodo. Tem que estar sempre perguntando, tem que estar sempre validando, tem que estar sempre na dúvida, sempre inseguro, sempre sem saber exatamente o que fazer. Isso para eles também é pesado. Tá? Então, é leveza que você traz para todo mundo quando você ajusta isso. Então, a gestão,
e a sua vida começam a ficar mais leves quando você ensina o time não só o que fazer, mas principalmente o como pensar. É aqui que vem a autonomia real. Não é ensinar o como fazer, é o ensinar o como pensar sobre determinado assunto, determinada questão. Porque se a equipe ela só aprende tarefas, ela até executa, mas na hora da decisão ali, ela ainda vai depender de você. Que ela sabe fazer, ela sabe cumprir o processo, o POP, né, que vocês criaram, mas ela não sabe o porquê daquele POP, por que aquilo é importante, qual o raciocínio por trás, por que decidiram fazer daquela forma. Então, a autonomia real, ela nasce quando a liderança entende realmente o raciocínio que está por trás das suas escolhas como dono. O que você prioriza? O que você não abre mão? Quais são os critérios que você usa quando alguma coisa sai do script, né? Sai do previsto. Quando eles entendem isso, aí sim você consegue dar autonomia real. Eu não vou entrar por essa vertente aqui hoje, mas a raiz disso está na definição da cultura. Se você não tem uma definição de cultura feita, isso aqui que eu vou falar hoje fica muito difícil, tá? A base, ela é você definir a cultura. Porque quando você define, fica muito claro que tipo de comportamentos são esperados, que tipo de atitude você reconhece, que tipo de atitudes você não tolera, tudo fica claro. A cultura ela traz muita clareza, e a clareza, para mim, ela é um ato de respeito mesmo ao próximo e à equipe, porque sem clareza a gente não tem leveza. Tá? A gente precisa ter muita clareza de onde a gente quer chegar, de como a gente quer chegar, e trazer isso para os colaboradores é a forma mais assertiva de você dar autonomia e, com isso, conseguir mais leveza, tá? Então, no hotel, é muito parecido aqui com a educação dos filhos. A gente não quer só que a criança obedeça quando a gente está olhando, ou quando a gente está falando, ou quando a gente está pedindo para fazer alguma coisa. Né? Eu acredito que a maioria que está aqui já é pai ou mãe, ou se não é, já teve na posição de filho e convive também, às vezes, muitas vezes, né, com sobrinhos, com outras crianças. Então, a gente, quando fala com as crianças, quando a gente ensina, educa, a gente não quer só que ela faça aquilo que a gente está pedindo por fazer, né? Como se a gente estivesse estabelecendo ali um padrão, uma regra. A gente precisa ensinar os valores por trás daquilo, por que aquilo é importante, por que é importante cumprimentar, por que é importante ser gentil, por que é importante manter organizado, Se aquilo faz sentido na cabeça da criança, ela não vai só arrumar os brinquedos naquela hora que você falou, ela vai arrumar os brinquedos sempre, mesmo você não estando ali. É aqui que a coisa começa a virar. E com os colaboradores é a mesma coisa. A gente ensina os valores, porque esses valores, eles viram bússola para a pessoa. A gente não cria os filhos para o mundo, para que eles vão... Nem sempre a gente vai estar ali do lado, né? Conseguindo ajudar, conseguindo dar apoio, dar suporte, dar orientação, direcionamento. Nem sempre você vai estar lá. Mas o que os guia nesse momento? Os valores que você ensinou, ou a forma de pensar que você ensinou. Quando você vai para dentro do hotel, é mais ou menos isso que você faz com seus colaboradores. São meio que seus filhos corporativos, digamos assim. Né? Você precisa ensiná-los como que a gente pensa aqui dentro, como que a gente age, quais são as regras da casa. Cada família tem suas regras, não tem? Dentro da sua casa não tem as regras que você construiu junto com a sua família? Dentro do seu hotel, da sua pousada, é a mesma coisa. Então, se essas regras não estão claras, as pessoas não sabem muito bem como agir aí dentro. Tá? Então, esses valores, eles viram bússola. Eles ajudam a decidir quando a gente não está por perto. É aqui que está a autonomia real e uma autonomia que você se sente seguro em dar. Né? Porque você sabe que aquelas pessoas vão te representar e sabem como você pensa, o que você acredita, o que você defende, e vão tomar decisões de acordo com aquilo. Faz sentido? Sim? Oi, Paty, que bom, que bom.
E é aqui que a autonomia realmente fica eficiente. Ai, que bom, Lúcia. Eles passam a te representar quando você não está. E aí você consegue se afastar com tranquilidade, porque você sabe que as decisões vão respeitar não só o padrão, mas a intenção que você tem ali, que você deseja para o seu hotel. Então, vamos lá. Como que a gente identifica se você virou gargalo invisível aí da sua operação? Se você está fazendo a operação ficar mais pesada, né? Se você virou um gargalo invisível aí do seu hotel, da sua pousada. E aí, eu vou pedir para vocês, peguem aí um papel, uma caneta, pode ser no celular. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo para vocês mesmos, sim ou não. E aí, depois, no final, você vai contar quantos sims você falou, você escreveu, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, você vai escrever sim ou não, tá? Mesmo com líderes ou com encarregados, né, com supervisores, coordenadores, gerentes e tal, as decisões simples, elas ainda chegam até você? Tipo, troca de prioridades do turno, ajustes de escala, resolução de um pedido básico ali do hóspede, troca de quartos, coisas que são relativamente simples. Elas ainda chegam até você? Esse tipo de decisão? Responde aí, sim ou não. A próxima. O time ainda te chama para validar uma solução antes de agir, mesmo quando não tem um risco real nessa decisão? É tipo aquela coisa que você fala, não, só confirma para mim, posso trocar aqui? Só confirma para mim, posso colocar 3 toalhas a mais no quarto? Só confirma para mim, posso não sei o que lá, darará? Então, se sim, responde aí, escreve mais um sim aí. Outra pergunta. Você sente que precisa repetir orientações porque as pessoas executam, mas elas não entendem a lógica por trás? Então, você sente que você está sempre repetindo a mesma coisa? Sempre solicitando a mesma coisa? Tem que falar o nome do hóspede, tem que ser gentil na coisa, tem que acompanhar até o spa, tem que servir dessa forma, a mesa tem que estar assim, a cama tem que estar assada. Você sente que você precisa repetir muito as coisas? Então, essa é outra pergunta. A próxima. Você sai por algumas horas e você percebe que o ritmo cai? As decisões ficam mais lentas, tudo parece que espera você voltar para se resolver? As coisas vão se embolando um pouco quando você não está? Sim ou não? A próxima. Seus líderes executam bem as tarefas, mas evitam assumir um posicionamento ali com a equipe? Então, por exemplo, evitam dar feedbacks, não são eles que fazem as demissões, não são eles que fazem as contratações, não são eles que fazem as correções ali de padrão, de alinhamento, de comportamento, sim ou não? A próxima. Você participa de detalhes que não deveriam depender de você? Quem faz o que hoje? Tem equipe, tem 5 pessoas. Que garçom vai ficar aonde? Tem evento acontecendo, tem restaurante, tem café da manhã. Quem vai para onde? Você participa desse tipo de decisão? Sim ou não? Você percebe que existe uma cultura dentro do seu hotel ou da sua pousada de pedir permissão em vez de decidir com critério? As pessoas se sentem bem pedindo permissão. Existe uma cultura disso, é como se fosse um alívio para elas. Eu não preciso decidir. Eu vou perguntar, alguém vai me falar sim ou não, se eu faço assim, se eu faço assado, alguém vai validar aquilo. Existe essa cultura de achar isso bom? Sim ou não? Mesmo quando você delega, volta para você, muitas vezes, por falta de clareza? Mas qual que é o padrão? Mas como que eu faço aqui? Como que você prefere? Como que você faria? Como que você quer que eu faça? Posso fazer assim dessa vez? Isso vai para você ou não?
Última. Você sente que para o hotel manter o padrão, você precisa controlar e não apenas ficar no estratégico? Você precisa estar ali envolvido na operação? Se você sair, o padrão cai. Da operação, né? Não é sair do hotel. Sim, todo mundo escreveu aí os sims ou os nãos? Então, ó, se você tem 0 a 2 sims escritos, provavelmente você não é o gargalo. Né? O seu foco aí, muitas vezes, deve ser refinar mesmo os critérios, a consistência das decisões, das delegações, mas você não é gargalo. É um ajuste fino, né, que precisa. Se você tem 3 a 5 sims, aí já acende uma luzinha amarela, né? Porque você provavelmente está virando referência demais e a autonomia fica frágil e você não consegue sair. Você não consegue ter leveza. Você está sempre... Você sente essa sobrecarga mental? Porque muitas vezes, muitos de vocês não estão ali na operação mesmo, né? Muitos de vocês já não estão nessa coisa de liberar quarto, de fazer check-in. Alguns estão, mas muitos não estão. O desgaste é mental. Porque o que desgasta mesmo nem é isso da operação, é o desgaste mental. Porque quando você está no hotel, a maioria de vocês é apaixonado, né, pelo negócio. É gostoso fazer check-in, é gostoso cumprimentar hóspede, é gostoso receber como se a gente estivesse recebendo em casa. É um dos prazeres, é um dos orgulhos de ser dono. É gostoso, é bom demais. Eu amava fazer isso e o hotel nem era meu. Né? Tanto no Copacabana Palace como nos outros que eu fiz, eram todos hotéis que eu sentia muito prazer, muito orgulho de trabalhar. E era leve. E era leve. E quando eu saía, alguns, enfim, eu fui desenvolvendo ao longo da carreira, mas no final, quando eu saía do hotel, eu saía. E era bom demais. E é isso que é essa leveza, é você conseguir manter um alto padrão de excelência com uma rotina que respeita, né, que te respeita, que respeita as suas necessidades, o seu descanso, a sua tranquilidade, a sua paz. E aí, quando você tem essa sobrecarga mental de você tem que estar toda hora pensando em tudo, porque você não tem quem pense, quem te ajude a pensar nessas decisões, quem te ajude a tomar essas decisões para você, chega uma hora ao longo de uns anos, quem está no Owners comigo normalmente é isso, chega uma hora que você está cansado. Você quer realmente uma vida mais leve, mais tranquilidade ali, né? A gente não tem negócios para ter uma vida sobrecarregada e estar sempre preocupada e não conseguir curtir o carnaval, não conseguir curtir feriado, fim de semana e tal. Como que a gente consegue essa leveza? Desenvolvendo o time, não tem milagre. Se você não está, alguém tem que estar. E essa pessoa que tem que estar te representa, né? Essa pessoa, essas pessoas, né? Esse time te representa. Então, se você tem 3 a 5 sims aí que você escreveu, já acende um alertazinho que você já começa assim a ser gargalo da operação. Se você tem 6 sims ou mais, você é claramente o gargalo da operação hoje. E a leveza, ela só vai vir realmente ser real na sua vida quando você começar a delegar realmente com critérios e decisões e não só as tarefas. Eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje. Agora escreve aí para mim, ou manda um joinha, quem teve 3 a 5 sims? Escreve no chat aí para mim. A Kátia. Eu acho que a Lúcia também, não foi, Lúcia? Você acha que você mandou um joinha quando eu estava falando de 3 a 5? E é isso. A Lúcia. Acho que a maioria de vocês está no 3 a 5. Quem teve 6 ou mais? A Érica. Boa. Alguém teve 6 ou mais? Sim. A Kátia, na real, eu tive todas as perguntas sim. Tá.
é isso, muitas vezes é porque a gente vai criando. O que acontece? É normal, quando a gente é dono, a gente abre o negócio, a gente faz tudo, qualquer empresa, não é só hotel, pousada. Quando a gente abre, a gente faz tudo mesmo. E aí o negócio vai crescendo e é meio que um filho, né? E a gente não quer deixar. A gente acha que a gente sempre vai fazer melhor, que a gente sempre vai. Se a gente não tiver, não vai funcionar. Se a gente não for a gente fazendo, não vai ficar igual, não vai ficar tão bom, etc. E isso vai centralizando tudo na gente. Só que aí, ao longo dos anos, é extremamente cansativo e exaustivo. E chega uma hora que vocês não querem mais isso. Só que aí as coisas já estão tão acostumadas a ser assim que vocês não sabem fazer de outro jeito. E vocês ficam presos ali, né, naquele dia a dia. Ah, Kátia, você e seu esposo, boa. É isso, tem que crescer, Kátia, para ter que colocar equipe para ter mais leveza. É isso, tem que, pelo menos começa pequenininho, aí vai uma pessoa, depois vai crescendo a equipe, né? Então, se você agora com esse resultado, você já tem mais consciência, né, do quão dependente, o quanto você dá ou não dá autonomia real para as pessoas. E a diferença aqui entre delegar as tarefas e você realmente desenvolver a autonomia real é o seguinte: quando você delega as tarefas, você vai dizer o que as pessoas têm que fazer. Então, isso muitos de vocês fazem, né? Tem padrão definido, tem as coisas estabelecidas, tem processos, muitas vezes. Só que isso ainda não é autonomia. Você treinar isso não dá autonomia para ninguém, porque existem muitas variações dos padrões, dos processos, das coisas, das situações, né? Nem tudo vai estar ali no script que você montou. E aí, para tudo que sai daquele script, a pessoa tem que te procurar te validar e tal. Então, você delegar tarefas é você dizer o que fazer. A autonomia real é quando você ensina como decidir sobre o que fazer. Aí sim vem a autonomia, de fato. Então, por exemplo, você delegar a tarefa é você falar, olha, vai lá e troca aquele aquele hóspede de quarto, troca por. Aí você não fala nem, você não deixa nem a pessoa pensar em qual quarto que vai botar a pessoa. Você já fala o quarto. Olha, tira do 202 e passa por 404, 404 já está liberada, fulana já foi lá, já tá. A pessoa não teve nem que fazer nenhum raciocínio. Você já deu toda a solução, digamos que de bandeja, né? Então, quando você delega, né, é você falar, olha, quando o hóspede pedir para trocar de quarto, quando acontecer essa coisa, você decide assim, você primeiro pensa qual vai ser o quarto que vai ser liberado antes, qual o menor impacto na experiência do hóspede. Você vai ensinar todo o raciocínio que você fez. Por que você escolheu o 404 e não escolheu o 302? Tá claro para a pessoa isso? Qual é a lógica por trás? Porque quando você vai explicando a lógica, a pessoa vai entendendo o raciocínio e numa próxima vez ela já sabe qual seria a melhor resposta. E se você não ensina a pessoa a pensar nisso, ela sempre vai te perguntar, mas para que quarto que eu coloco? Pode ser no 202? Pode ser no 403? Vocês entendem? E você não consegue sair disso. Que é sempre você que está decidindo. Você não ensina a pessoa a pensar sobre aquilo, a decidir sobre aquilo. Então, a autonomia, ela vem quando você explica, olha, quando X acontecer, é assim que a gente pensa. O raciocínio é esse. Tá? Ou seja, a autonomia, ela não é para fazer do meu jeito. A autonomia, eu vou te ensinar como que a gente aqui dentro pensa. E aí, normalmente tem uns tipos de decisões e de validações que ficam presas em você. Normalmente são 3 tipos. Boa, Manuel. Normalmente são 3 tipos de decisões. São as decisões de padrão. Então, o que é aceitável, o que não é aceitável. E isso daí, vocês, quando não fazem, sabem como fazer em geral. As decisões de exceção. Então, quando abrir uma exceção para um hóspede, e até onde eu posso ir? Né? Então, tem a decisão de padrão, a decisão de exceção e a decisão de prioridade. O que vem primeiro, por exemplo, num pico, operação cheia aí no carnaval? O que é prioridade?
que não pode acontecer? É prioridade a agilidade ou é prioridade a qualidade no atendimento? Cada um vai ser de um jeito, mas a equipe tem que saber. Olha, eu posso demorar meia hora para te atender, mas na hora que eu te atender, eu vou dar um show. Ou não. Ou você tem que estar aqui, eu vou fazer esse check-in em 1 minuto, porque tem gente esperando. Então, a agilidade é minha prioridade. E aí vai depender se o seu hotel é corporativo, se o seu hotel é de lazer, se, enfim, né, do seu padrão, das suas regras. Mas para o time, ele tem que ter isso claro. Uma vez me perguntaram, né? Nossa, Maíra, mas como é que você fazia para manter a excelência e esse atendimento tão cuidado quando tem 10 pessoas na recepção para fazer check-in? Como é que a gente faz com tanta tranquilidade? Fazendo com tranquilidade. É literalmente isso. Você não vai ignorar que o hóspede está esperando, você vai oferecer uma água, oferecer para sentar, oferecer algum espaço para que ele aguarde e tal. Mas quem está sendo atendido precisa ser bem atendido, porque senão você não vai ter 1, 2 insatisfeitos, você vai ter o hotel inteiro insatisfeito. É igual quando você vai no médico. Você fica chateado se o médico atrasar a sua consulta? É agradável? Não. Quantas vezes vocês vão no médico e não esperam ali meia hora, 40 minutos para consulta? É ou não é verdade? Vocês esperam, mas aí quando chega a vez de vocês, você entra, o médico senta vocês, ouve toda a sua história, pega todos os seus exames, olha tudo com cuidado, escreve tudo na folha, te pergunta uma série de coisas, etc. Você vai lembrar dos 30, 40 minutos que você esperou? Não importa mais o que você esperou. Importa que você foi bem atendido. Entende? É diferente de você esperar 15, 20 minutos e aí ser atendido com pressa. Aí, eu esperei e ainda fui mal atendido. Não tem como sair dali. Gera uma grande frustração. Então, você precisa trazer clareza para a equipe. Não importa, a gente fazia muito isso em todos os hotéis de luxo. Você acha que, não, mas lá tinha equipe maior. E é proporcional. Os hotéis de luxo é proporcional. Se você tem um hotel maior, você tem uma equipe maior e você tem mais hóspedes fazendo check-in, mais hóspedes fazendo check-out. A proporção é a mesma. Então, a gente tinha, sim, recepção cheia, a gente tinha gente esperando 40 minutos, a gente tinha gente esperando 2, 3 horas para o quarto pronto. A gente tinha, tudo isso acontece. A questão é como a gente lida com isso. Então, a solução nunca é você fazer correndo e diminuir o seu padrão, a sua qualidade. Para quem está no alto luxo, né? No alto padrão. Então, isso tem que estar claro para o recepcionista, para que ele tenha tranquilidade em fazer um check-in bem feito, em acompanhar o hóspede. Ele tem que saber que ele está fazendo certo. E ele só sabe se você falar. Boa. Não é, Kátia? Exatamente, faz sentido, não é? É isso. Porque senão você fica chateado, sai todo mundo chateado. Quem tá fazendo check-in sai chateado, quem tá esperando sai chateado. E se você demorar, as pessoas, às vezes o recepcionista, e agora eu tô falando aqui da recepção porque é muito comum, né? Então no café da manhã também, nossa, tá esperando para a mesa já não sei quanto tempo, tá furioso, tá, sabe, soltando fumaça pela orelha porque não conseguiu sentar ainda e ainda tá esperando até agora para tomar café da manhã e tal. Tudo bem. Vai acontecer, não vai ter solução para tudo. Agora, o que não pode acontecer é ele sentar e ter um café da manhã ruim. É isso que não pode acontecer. Se ele sentar, tiver um serviço calmo, tranquilo, paciente, você vai proporcionar um café da manhã para ele com qualidade, que ele desfrute daquele momento, você acha que ele vai lembrar do tempo que ele esperou? Não. Ele vai achar que aquele tempo valeu. Essa que é a diferença. Você precisa fazer o tempo valer. Tá? Então, isso tem que estar claro para a equipe. E aqui eu estou falando nesse sentido porque é sempre todos os hotéis que eu trabalhei e que eu tive contato foram sempre alto luxo e a gente sempre prioriza a experiência e a qualidade da entrega. Por muito que às vezes a pessoa tem que esperar um pouco para aquilo, que às vezes é isso da operação, tá? Mas essa era sempre a nossa prioridade. Então, aqui, decisões de padrão, você precisa ter o padrão definido, clareza, o que é aceitável e o que não é dentro do seu hotel, da sua pousada.
Decisões de exceção. Quando que a gente abre uma exceção e até que momento, até que ponto a gente abre? Até que pronto eu dou uma suíte presidencial? Em que contexto? Tem que estar claro isso para a equipe. Decisões de prioridade. A casa está pegando fogo. Qual é a prioridade? Você vai arrumar suas coisas para pegar ou você vai sair pela escada de emergência? Você tem que estar claro, na hora que está pegando fogo, o que eu faço? Aonde que eu foco? Tem que estar muito claro isso para a equipe. Tá? Então, decisões de padrão, decisões de exceção e decisões de prioridade. Como é que a gente destrava isso? Com clareza, limites e método. Então, de uma forma bem prática, clareza é o que é sucesso aqui, o que é padrão aqui, o que é uma coisa bem feita aqui, o que é um check-in bem feito, o que é um quarto bem arrumado, o que é um serviço bom, o que é um café da manhã que proporciona a experiência que a gente está vendendo, o que é o padrão que a gente está vendendo. Isso tem que estar muito claro para a equipe, tá? Isso é o básico, digamos assim, né? Depois vem as decisões de limites, em que você precisa trazer clareza de até onde vocês decidem sem mim. Até onde vocês podem trocar de quarto, até onde vocês podem dar upgrade, até onde vocês podem vender por um preço mais caro ou mais barato, até onde você pode estender um check-in, um check-out até mais tarde, né? Dar um late check-out ou dar um early check-in. Até onde isso vai, até onde isso é razoável? Você precisa definir isso, porque senão a equipe está sempre te perguntando, enquanto você não definir as regras. Se você definir as regras, eles vão te perguntar nas exceções das exceções, que aí já diminui consideravelmente. Ah, é um hóspede que ele não chegou 10 horas da manhã, ele chegou 7 horas da manhã. O que eu faço? O que eu posso fazer? Posso proporcionar o quarto? Posso oferecer? Você pode decidir isso tudo, definir isso como padrão de decisão, né? Digamos assim. E limites, né? Até onde você define sem mim? Até onde você decide sem mim? O que você decide? E o que você precisa me comunicar? Precisa me perguntar antes de decidir. Certo? E uma coisa muito bacana é o método de como a equipe, como você desenvolve a equipe, como que a equipe te devolve isso. Então, quem me acompanha aqui há um tempo já sabe, eu sou fã e para mim é prioridade as reuniões 1 a 1, né, com o time. E ali naquelas reuniões 1 a 1 é o momento de você desenvolver esse tipo de coisa com eles. No carnaval que estava tudo cheio, como que você decidiu organizar o café da manhã? Por que você decidiu daquele jeito? Funcionou? Não funcionou? Aprendizados para uma próxima vez de casa 100%. O que a gente aprendeu com isso? Certo? É assim, você vai trazendo agilidade para a operação, você vai trazendo autonomia para eles, que você vai validando ou falando não, ou invalidando, ou não, isso daqui não funciona. Você viu que isso aqui que você decidiu? Não funcionou. Olha o caos que gerou, olha essas mesas que você colocou, ficou no meio do caminho, a operação atrapalhou a operação, o hóspede ficou incomodado, enfim. Vocês vão trazer o que aconteceu. O carnaval é excelente para isso. Tem muitas coisas que a equipe fez, né, decidiu ali, experimentou, muita coisa funciona, muita coisa não funciona. Que aprendizado vocês tiram disso? Então, vocês vão trazendo isso no formato, na revisão 1 a 1, tá? Então, a meta aqui não é que a equipe nunca mais te chame, é te chamar cada vez menos, né? E por razões mais estratégicas também. A operação em si do dia a dia tem que rodar sem você. Né? Quando, por exemplo, sei lá, quando eu estava na operação, a gente acionava a direção gerente geral, com certeza, mas era esporadicamente. Era quando uma coisa saía fora. Do resto eu decidia tudo, eu fazia tudo. Certo? Então aqui não é nunca mais ser chamado, mas é ser chamado bem menos e para reunião, para situações bem mais estratégicas. E aí, vou dar para vocês 3 ajustes. Aqui que está o pulo do gato. 3 ajustes práticos na sua liderança para você funcionar com mais leveza, sem perder padrão, sem perder qualidade. Primeiro ajuste é você começar a explicar o porquê das suas decisões. Demora 1, 2 minutos a mais daquilo que você vai pedir para a pessoa fazer. Toda vez que você pedir, que você decidir alguma coisa, que você comunicar alguma coisa,
comunique também o porquê. Por que foi feito daquele jeito e não foi feito de outro? Por que esse quarto e não outro? Por que esse horário e não outro horário? Por que nessas circunstâncias pode e na outra não pode? Certo? Porque toda vez que você explica o porquê, você está abrindo o leque de opções, de decisões que a equipe é capaz de tomar usando o mesmo raciocínio. E é assim que a gente desenvolve a autonomia. Quando eu fui reconhecida entre os melhores líderes do Copacabana Palace, se você me perguntar, você gastava seu tempo fazendo o quê? Dando feedback e explicando por que eu fazia as coisas do jeito que eu fazia. 70% do meu tempo era isso. E outros 30% eu fazia com os hóspedes. Eu estava conversando, enfim, e gerando relacionamento com eles. Mas 70% do meu tempo era desenvolvendo time. Eu ia para folga, eu ia para feriado, e eu não me preocupava se os hóspedes VIPs iam ser bem recebidos, se o quarto estava pronto na hora, se foi receber, não foi, se resolveu a reclamação do jeito que eu resolveria. Eu sabia que sim. Eu tinha muita confiança que sim. Porque eu desenvolvi, eu sabia que eles sabiam como eu faria naquela situação. E isso me dá muita tranquilidade. Certo? Então, o primeiro ajuste, se você não faz, se você só delega tarefas, passe a delegar as tarefas, explicando o porquê você faz assim, como você faria, como você espera que seja feito. É isso que traz essa autonomia real para o time e leveza para você, para a sua gestão, tá? Você vai ensinando, basicamente, o time a pensar como você. E quando eu falo isso, parece uma coisa simples, né? Mas é um antes e um depois da sua gestão, se você começa a fazer isso. Um antes e um depois. Sua vida fica muito mais leve e não demora tanto tempo. Então, esse é o primeiro ajuste, fundamental. O segundo ajuste é você trocar validação infinita por limites claros e bem estipulados. Então, em vez de você deixar o time te chamar para tudo, você precisa começar a obrigá-los, entre aspas, a decidir e a pensar. Porque toda vez que você fala, não, vocês têm autonomia, faz o que você acha melhor, e aí você vai lá e fala o que fazer, você vai lá e resolve, você vai lá e ajuda, toda vez a mensagem que fica, por muito que você fale que você quer que o time se desenvolva e tal, a mensagem que fica para eles é, toda vez que eu tiver um problema, se eu levar lá, ela vai resolver para mim. Ele vai resolver para mim. Se eu for lá perguntar, ela vai me falar o que fazer. E a pessoa não pensa nisso racionalmente, mas é igual criança. É igual criança. Se você, toda hora que ela vai sair, você calça o sapato no pé dela, você fala, filha, tenta você. Ai, não quero. Ah, tá bom, mamãe calça. Ai, não quero agora, tá difícil. Tá bom, deixa eu te ajudar. Qual a mensagem que você está passando para a criança? Se eu pedir ajuda, ela vai me ajudar. Se eu pedir ajuda, ela vai calçar para mim. Aqui no time é a mesma coisa. Eles não pensam nisso racionalmente. Agora, se a criança vem pedir ajuda, você fala, cara, você consegue. Coloca aí, tô vendo. Vai, tô aqui, tô te dando apoio. Vai lá. Você consegue. Isso, coloca um pé. Força, isso aí. Vai, agora puxa aqui. Agora faz ali. Você faz isso 1, 2, 3, na quarta ela não vai te pedir mais para calçar. Ela vai fazer. Aqui no time é a mesma coisa. Então, problema difícil, reclamação difícil, toda vez que você for resolver, o time sempre vai te chamar para resolver. Então, vai junto, né? Olha, então vamos lá, você que vai fazer dessa vez. Você chega lá, você vai falar isso assim, você vai tarará, você explica o que fazer. E a pessoa vai e fala, quando você começa a obrigá-los, olha, o que você sugere para isso? Como que você resolveria? Ah, eu não sei, eu fiquei na dúvida. Então você pensa e volta para mim daqui a 5, 10 minutos. Se a pessoa fala não sei, você dá a resposta, toda vez ela entende, toda vez que eu falar não sei, ela vai me dar a resposta. Toda vez que eu falar que eu não consigo fazer, ela vai lá e faz por mim. Está resolvido. Né? A mente humana ela tende a ser um pouco preguiçosa. Tá? Então a gente precisa instigar essa confiança, essa segurança e essa vontade mesmo nas pessoas.
E isso vai dando prazer também para elas, e vai construindo uma confiança, porque por trás disso você está falando, eu acredito em você. Essa é a mensagem. Eu acredito em você, eu sei que você é capaz, eu sei que você consegue fazer. Vai lá. Eu estou aqui, se você precisar de ajuda, estou aqui. E aí a pessoa vai e faz. E aí você vai e reconhece. Poxa, que bacana que você fez. Que legal, mandou bem pra caramba. Olha, você viu como isso aqui era super difícil, você conseguiu, foi lá e resolveu sozinho? Arrasou. Nossa, olha aqui, você resolveu isso aqui no feriado, carnaval. Não me chamou, não mandou mensagem. Cara, que bacana. Que legal, que orgulho do seu desenvolvimento. O que acontece quando você fala isso? Numa próxima vez, ele vai tentar resolver sem chamar de novo. E é assim que você ganha leveza e liberdade. Faz sentido? Gente, isso aqui é ouro. E parece simples quando eu falo, né? Mas é exatamente assim que as melhores empresas se desenvolvem. É exatamente assim que grandes líderes criam grandes empresas e continuam se sentindo representados. Né? Boa, obrigada, Kátia. É exatamente assim, tá? E aí, você vai, ajuste número 3, você vai usar as reuniões 1 a 1 como um painel, digamos assim, de autonomia. Você vai revisar com eles nessa reunião de 1 a 1 o que você decidiu essa semana, né? O que você, olha, você resolveu isso daqui, foi muito legal, não foi? Como que você se sentiu? Você teve alguma dúvida? Você se sentiu inseguro? E aí ele vai falar, vai trazer, aquela hora que ele falou, que o hóspede falou aquilo, eu fiquei muito nervoso. Você vai falar, não, mas é assim mesmo, mas você agiu correto, você valida aquilo. Ou você ajusta o que precisa ajustar, porque é assim que você vai desenvolvendo cada vez mais autonomia. E aí vai chegar uma hora que qual é qual é o momento que você precisa estar na operação? Quando você quiser, que é uma delícia. Eu vivi muito isso. Era quando eu queria. É os hóspedes que eu queria receber, as coisas que eu queria fazer, as reuniões que eu queria ir, que eu queria participar, que eu fazia questão. E outra coisa, quando você desenvolve isso, é que o time começa a ficar muito engajado. Eles começam a se sentir muito empoderados e se desenvolvendo. E reconhecidos. Isso é muito legal. Tá? Então, ajustes para vocês fazerem aí. Primeiro, você vai explicar o porquê das decisões e das escolhas, das mudanças, de tudo que você faz. Quanto mais você falar, quanto mais você explicar como você pensa, mais fácil fica. Quando eu assumia as minhas equipes, as transições que eu fazia reuniões diárias de passagem de turno e, às vezes, deles mesmo, que duravam ali com o meu time, tá? Não com toda a diretoria e tal. Mas com o meu time direto de liderados, eu chegava a fazer diariamente reuniões de 1h30, mais ou menos. Nossa, mas tanto tempo, todos os dias? Exatamente, porque 1h30, 2 horas do meu turno era o tempo que eu precisava para depois estar 6 horas em paz. Sabendo que eles estavam orientados, sabendo o que pensar, sabendo o que fazer, direcionados, confiantes, sabendo o que eles estavam fazendo. Então, era uma tranquilidade muito grande. E aí chegou mais para frente, né? Que já não precisava ser tanto tempo assim. Eles já estavam, né? Aí, quando entrava alguém novo, eu fazia com essa pessoa. Né? Então, isso vai desenvolvendo muito o time e trazendo muita leveza para a sua operação. Porque as pessoas começam a fazer com prazer, com tranquilidade, confiantes, sabendo aquilo que elas estão fazendo. Faz sentido? Manda um joinha aí, quem está aí comigo? Boa, boa. Muito bom. Sei, muito bom. Fico feliz. Boa. E qual que é o erro? A Janaína, gratidão, mas tá maravilhoso o conteúdo, como sempre. Obrigada, Janaína. Muito gostoso receber essas mensagens de vocês. Muito bom, obrigada. Qual que é o erro mais comum que vocês cometem? De achar que agora que eu já montei o meu time, eu não preciso mais me desenvolver.
Agora eu desenvolvo só o meu time. E aí você mantém o seu raciocínio, o seu nível de estratégico, digamos assim, o seu mesmo conhecimento, os seus mesmos pensamentos, a sua mesma mentalidade guardados aí na sua cabeça. E aí você treina o time na execução e continua sendo a referência de tudo. Qual que é a consequência? Os líderes competentes, eles viram executores, bons executores, mas executores totalmente dependentes. Eles fazem, mas eles não decidem nada. E você continua ali, cansado, mentalmente sobrecarregado, validando, corrigindo, sentindo que você não consegue se afastar com tranquilidade. Então, a solução, ela passa muito por compartilhar o que está nos bastidores da sua mente, digamos assim. Né? Clareza ali, qual é o padrão, o que você espera, quais são os limites quando existem situações de exceção, quais são as prioridades que a gente tem aqui dentro. Tá? Então, esse é um erro muito comum, de você achar que você não precisa se desenvolver a sua habilidade de liderar, a sua habilidade de desenvolver pessoas, de liderar pessoas, porque se vocês não sabem, a função principal de vocês como dono é essa. Não é estar na operação, não é receber hóspede, não é nada disso. A sua função principal é garantir um time que vai te representar motivado, engajado, competente. É isso. Essa é a sua função. Se você está fazendo outra coisa, faça ou por prazer, mas nunca por falta de opção. Se eu sair, a casa cai. Se eu sair, o padrão não é mantido. Se eu sair, fulano precisa... Toda hora, as pessoas não conseguem tomar as decisões. Aí é uma autonomia que ela não é real. Tá? Então, esse é um grande erro. Vocês acharem que agora é só treinar padrão, agora que eu já defini... Não é. Você precisa realmente colocar as pessoas para implementar essa autonomia. Para pensar, para decidir, para tomar a frente, para resolver. Enquanto você não ensina as pessoas a fazerem isso, você sempre vai estar ali com uma operação pesada, para você e para todo mundo, não é só para você, para todo mundo. Porque eles também sentem isso. Porque todo mundo que você meio que... não deixa de ser uma forma de microgerenciar, né, de você estar ali sempre controlando, sempre validando, sempre autorizando, dando um ok, dando um check. Isso acaba fazendo com que as pessoas se sintam muito limitadas. Tá? Então, isso desmotiva, desengaja, tanto para eles quanto para você. Então, a solução é essa. Compartilhe aí os bastidores da sua mente. Tá bom? Resumo, então, da aula. A gente viu que leveza não vem só de treinar o time. Vem de você deixar claro como decidir, não como executar apenas, tá? Você vira gargalo quando a liderança depende das suas validações para tudo que é decisão dentro do seu hotel, da sua pousada. A autonomia real mesmo, ela acontece quando você tira as decisões da sua cabeça e coloca no time, com clareza, padrões, limites, das exceções, com métodos, sabendo quais são as prioridades. É aí que a autonomia vem de verdade. E com isso, o time, ele passa a te representar com consistência. E aí você consegue se afastar com tranquilidade, sem perder padrão e proporcionando leveza para você, para o time e para os hóspedes, que obviamente sentem isso também, né, na operação. Então, você não precisa carregar o hotel, né, para ele manter um padrão. Você precisa formar uma liderança que pensa como você, que te representa mesmo quando você não está presente. E aí isso começa quando você começa a compartilhar, não só quando você decide a sua cultura, que já é um grande ponto, né, de você comunicar isso, mas quando você também compartilha a lógica por trás das suas decisões e dá ao time ali uma bússola clara para orientá-los, tá? Para quem fez sentido essa aula, se vocês quiserem aplicar isso com o método, quiserem que eu mergulhe no negócio de vocês, quiserem acompanhamento
Tá lá no YouTube o link para vocês aplicarem para o Owners. A Bianca já colocou, e tá rápido, Bianca. Acabei de falar. Ligeira. Obrigada, Bianca. Nada. Fica aí o link de aplicação do Owners, que é o meu programa de acompanhamento anual para donos e donas de hotéis e pousadas. Então, quem tiver interesse, aplica lá. E aí, se fizer sentido, a gente apresenta o Owners e te dá a oportunidade, te conversa, a gente te chama, né? Te convida para uma sessão de diagnóstico e a gente vê se faz sentido, e aí a gente te dá a oportunidade de entrar no Owners. A Kátia, primeira vez aqui na aula e gostei bastante. Que bom, Kátia. Seja muito bem-vinda. Essa aula acontece todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, ao vivo. Tá bom? Muito bom. Ó, vocês gostaram da aula? Todo mundo? Vou abrir aqui 5 minutinhos para perguntas, comentários. Quem quiser tirar dúvida. Maíra, pode enviar o link do resumo? Pode, Bianca. Obrigada. Esqueci. Segue aí o resumo da aula. Edina. É assim que fala, Edina? Edina? Que bom, fiquei feliz. Segue o resumo da aula, baixem o resumo, porque ele não fica salvo. É exclusivo para quem participa aqui comigo ao vivo. Então, baixem, façam o download. Vamos ver se vocês estão falando aqui. Perfeita aula, como sempre, gratidão. Obrigada, Lúcia, Manuel, suas palestras sempre fazem muito sentido, muito obrigada. Obrigada a você, Manuel, outra vez, novamente aqui com a gente, muito bom. É bom ver essas carinhas que ficam aqui comigo, tem uns que acompanham quase todas as aulas, é muito bom ter vocês aqui, obrigada. Tem várias carinhas aqui, vários nomes e carinhas também, né, que tem umas fotos que eu já conheço já há muitas aulas, é muito legal. Então, vamos lá. Então, a gente se vê na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã. Obrigada, beijo. Tchau. Bom descanso aí pós-carnaval para vocês de casa cheia. Tomara que tenha sido 100% de ocupação para todo mundo. Obrigada, gente. Bom descanso. Beijo, beijo.